Olá, seja bem-vindo a mais uma Mata-Mata da Levante comigo, Flávio Conde. E hoje é continuação da semana passada de educacionais. Hoje eu vou analisar a Ser Educacional e a Ânima Educação, fechando com a semana passada, que foi Edux e Cogna. São duas empresas bem bacanas, grandes, menores do que Edux e Cogna, mas vale a pena acompanhar. Bom, o grupo Ser Educacional surgiu em 1994. O Zhang Ye, que é o fundador do grupo, ele começou um curso para concursos. Ele era professor de Direito, viu esse nicho, começou, dali a quase 10 anos, em 2003, ele funda a Faculdade Maurício de Nassau, em Recife, Pernambuco, porque ele vê uma oportunidade em Pernambuco, especificamente no Recife, de uma faculdade privada de Direito. Em seguida, ele vai ver isso também em outras áreas. Em 2007, a Faculdade Maurício de Nassau inaugura em João Pessoa e Campina Grande, portanto, vai se expandindo e sempre orientado para as classes C e D, ou seja, com mensalidades menores do que aquelas faculdades pagas para a classe A e B. Quando vem 2010 e tem reformulações da legislação universitária no Brasil, o grupo resolve expandir mais ainda e consegue um empréstimo de 80 milhões de reais do IFC, do Banco Mundial, e muda o branding, ou seja, deixa de se apresentar como Faculdade Maurício de Nassau e passa a se chamar Grupo Ser Educacional. Em 2011, vai para outros estados, Sergipe, Pará, Aracaju e Belém, as capitais. Em 2013, com 10 anos de existência do grupo e quase 20 da Faculdade Maurício de Nassau, ele faz o IPO, que é muito bem sucedido na B3. Depois do IPO, ele faz inúmeras aquisições de faculdades e centros universitários nas regiões Norte e Nordeste, totalizando investimentos de 900 milhões de reais. No fim desse período, 2022, 2021, ele começa a investir mais em edtechs, aquelas empresas de educação com tecnologia, como a Beduca, Starline Tecnologia, Prova Fácil, Delinea e assim por diante. E agora eu vou mostrar para vocês as principais marcas, as principais faculdades, universidades do grupo Ser Educacional. Tem a Uninassau, obviamente, derivada da Faculdade Maurício de Nassau, que já está bem grande no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Depois vem a UNAMA, Universidade do Amazonas, existe há mais de 40 anos e desde outubro de 2014 entrou para o grupo Ser Educacional. Depois vem a Universidade de Guarulhos, aqui em São Paulo, foi uma aposta audaciosa de 6 educadores que, em 1969, criaram o antigo Colégio Claretiano de Guarulhos. Depois evolui, além do colégio, cria a faculdade, assim por diante. Em 2014, a Ser Educacional compra a Universidade de Guarulhos. Depois vem o Centro Universitário do Norte, o Uninorte, que é de 1994, desde novembro de 2019, a Uninorte passa a fazer parte da Ser Educacional. Atualmente são 87 cursos, é uma baita de uma universidade no norte do país. E também tem a Uninabuco Digital, que é a Faculdade Joaquim Nabuco,
cujas atividades começaram na cidade de Paulista, na região metropolitana do Recife. Em 2017, ela passa a ser um centro universitário e chama-se Uninabuco. E também a Unifael, que é o primeiro centro universitário 100% IAD no Brasil. Ela está na cidade de Lapa, no Paraná. As principais marcas, universidades da Ser Educacional. Agora vocês vão entender o que é a Ânima Educação. É um dos maiores grupos educacionais privados do Brasil, tem quase 20 anos de existência e ela começou com 2 unidades em Belo Horizonte, depois foi para Bom Despacho, em Minas Gerais, Betim, Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais, para finalmente chegar no Paraná, em Santa Catarina, Santos, aqui em São Paulo, quando ela compra a Universidade São Judas Tadeu, da capital do estado. Tem outras faculdades espalhadas pelo Brasil, principalmente nessa região sudeste. E, por último, a Ânima compra o grupo Laureate, que vem a HSM University, a EBRAD, que é a Escola Brasileira de Direito, e a Le Cordon Bleu, em São Paulo, que é aquela escola de culinária mega famosa da França. E também a Singularity University do Brasil, que é lá do Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos. Aqui são 25 marcas que a Ânima opera no Brasil e eu vou mostrar as principais dela. A primeira é a UNA, que é o segundo melhor centro universitário privado de Minas Gerais. Depois a Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo, que tem vários cursos, vários campi na cidade de São Paulo. É uma universidade muito boa, muito bem ranqueada entre as universidades privadas da cidade. Depois vem a Unisociesc, pelo SC a gente já vê que é de Santa Catarina, mas também tem unidades campi em Curitiba. E tem 60 anos de vida. Em seguida, fundada em 1972, a Universidade de Salvador. É a única universidade privada da Bahia recredenciada com nota máxima pelo MEC. Aliás, isso é uma coisa que faz bastante diferença na Ânima Educação, que tem a maioria dos cursos dela com aquela nota máxima do MEC 4 e 5. Tem também a UniBH, que é uma instituição tradicional, a rede particular de ensino superior em Belo Horizonte. Vamos agora ver como que é o controlador, como que é a governança corporativa. 30 anos tem o SER, a Ser Educacional, 20 anos a Ânima. O controlador do SER é o Janguier Bezerra da Silva, com 58,64%. Tem algumas gestoras e fundos, e o free float é pequenininho, 17,7%. Está no Novo Mercado, tem ADR, mas não está no índice de sustentabilidade. Ânima é controlada pelos que ele chama acionistas originais, que são a maioria ex-executivos financeiros daqui de São Paulo e Minas Gerais, e tem participação do Guepardo, gestora Dínamo e Tesouraria. Ânima não, ao contrário de Ser, tem um bom volume de ações no mercado, 47,1%. Então, nesse quesito, ganha a Ânima porque tem mais ações no mercado. Dados operacionais da Ser e da Ânima, eu vou comparar como é que foi a captação de alunos, que é muito importante no primeiro semestre, especificamente no primeiro TRI de 23, quanto primeiro de
22. Teve um crescimento no ensino híbrido de 7,9% na SER, crescimento bom. No digital, 3,7%, na base total de alunos, 5,3%, terminaram o trimestre com 354 mil alunos. Vocês lembram que a Edux, eu acho que era 1.400.000 e a Cogna 1.300.000 ou 1.200.000. Portanto, aqui o tamanho é bem menor. Já a Ânima terminou o primeiro trimestre com 402 mil alunos, sendo o crescimento de 1,7%. Quem prejudicou um pouco o crescimento foi a Ânima Core, onde está a maioria dos alunos, que caiu 4,4%, e o Lifelong Learning, que é não é uma pós-graduação, mas são cursos que as pessoas fazem depois de formadas para complementar algum skill necessário para o seu trabalho atual ou para os seus próximos desafios profissionais. É um aperfeiçoamento. Vamos ver como que as duas foram no primeiro trimestre. A captação da SER foi 114 mil alunos contra 104 mil do ano anterior, crescimento de 8,9%, muito bom. Ânima também um crescimento muito bom de 13%, cresceu a captação de alunos de 93 mil para 105 mil. Com isso, a base da SER cresceu 5,3%, a base da Ânima cresceu 1,7%. Mas o que realmente eu ia falar, o que realmente anima, foi sem querer, é que a Ânima cresceu 13%, ganhou Ânima nesse quesito número de alunos. Ticket médio. Qual que é a mensalidade média durante o ano da SER e da Ânima? A da SER está em R$ 386, a da Ânima está em R$ 801. Quem contribui bem para o crescimento desse ticket médio por aluno é a Inspirali Médio, ou seja, a área de medicina que a Ânima está investindo, onde a mensalidade média foi de R$ 8.745 por mês, com crescimento de 7,9%. Com isso, o ticket médio do aluno cresceu 4,5% na Ânima, 6,3% na SER, ganhou aí a Ânima, porque ela tem um ticket médio maior. Com ticket médio maior, vocês vão ver que ela tem uma margem também maior. Olha só, a margem bruta da SER caiu no trimestre para 48,6%, enquanto a da Ânima ficou quase igual, em 70,7%. A Ânima, portanto, foi melhor, tem uma margem bem melhor, e com isso ela conseguiu um lucro operacional maior, 428 milhões, uma margem muito boa, operacional de 44,8%, enquanto a margem operacional da SER é pequena, em 11,3%. Quando vai para o EBITDA, a mesma coisa, o EBITDA da Ânima, 352 milhões, cresceu 4%, EBITDA da SER, 72 milhões, cresceu 10%. Melhor margem, 36,9% a margem EBITDA da Ânima. A Ânima também ganhou nessa página do nosso estudo. E agora, como é que foi o lucro antes do imposto de renda, bem como o lucro líquido? E a gente está vendo aqui que as duas tiveram prejuízo. Flávio, como que a Ânima teve prejuízo se ela teve um EBITDA de 352 milhões e como que a SER teve prejuízo se ela teve um EBITDA de 72 milhões positivo? Despesa financeira. As duas têm dívida, principalmente a Ânima, e essa dívida gera uma despesa financeira líquida grande, 202 milhões na Ânima, que teve um prejuízo antes do imposto de renda de 44 milhões,
e da Ser um prejuízo antes de renda de 26 milhões. Aqui não ganhou ninguém, as duas foram mal na questão de LAIR e lucro líquido. Agora você vai entender pelo total da dívida líquida das duas. Dívida líquida bancária da Ser, 708. Não é dívida líquida bancária, é dívida líquida financeira. Empréstimos, financiamentos e obrigações. A dívida da Ser, 783 milhões, a dívida da Ânima, 2 bilhões e 700. É muito grande a dívida da Ânima, porque ela comprou em 2021, se não me engano, o Grupo Laureate e pagou, acho que 3 bilhões e 900, e parte dessa compra foi com endividamento. Se a gente somar nas duas o arrendamento mercantil e outras obrigações, que é uma coisa necessária, segundo o novo CPC, que obriga as companhias a considerarem arrendamento mercantil como uma dívida, a dívida líquida mais arrendamento mercantil subiu na Ser de 783 milhões para 1 bilhão 564, subiu na Ânima de 2,7 bilhões para 4,4 bilhões. O endividamento, dívida líquida sobre EBITDA, está em 2,6 para a Ser, que é razoavelmente alto, e na Ânima 3,9, que é bem alto. Essas empresas vão ter que, ao longo dos próximos anos, reduzir esse endividamento para poder dar um lucro líquido e pagar dividendos. Tem duas maneiras básicas de fazer isso: gerar um caixa muito grande e pagar parte das dívidas, ou emitir ações, um follow-on, para pagar essa parte da dívida e reduzir o endividamento. Geração de caixa, que é uma seção nova que eu coloquei depois que veio o problema da Americanas. Às vezes a companhia tem um EBITDA positivo, mas está queimando caixa porque tem necessidades. Então a gente consegue sair disso olhando a geração de caixa. A Ânima teve uma geração de caixa positiva de 264 milhões, enquanto a Ser teve uma geração de caixa operacional após CAPEX, que é investimentos, negativa de 14 milhões. Portanto, ganhou nesse quesito geração de caixa operacional após CAPEX a Ânima. Só que depois, para chegar na geração de caixa livre, você tem que somar e subtrair o que você pagou de dívida ou captou. No caso da Ânima, ela reduz bastante a dívida, 416 milhões, e obviamente fica com geração de caixa livre negativa, mesma coisa com a Ser. Resultados, projeções, que também é novo, eu passei a projetar agora 4 anos, 3 anos, na verdade, 23, 24 e 25, a partir da base que eu já tenho de 22, e o primeiro TRI de 23. Eu projeto aqui o crescimento da Ser Educacional em torno de 7% ao ano, e vai a receita de 1.670 para 2.050. O EBITDA vai de 190 milhões para 477 milhões, e o lucro líquido, que era prejuízo de 222 milhões em 2022, vai para um lucro modesto ainda de 62 milhões. Mas o EBITDA melhora bastante e vai para uma margem de 23,3%. No caso de Ânima, é a mesma coisa, o mesmo crescimento, e a receita vai de 3,5 bi em 2022 para 4.400 bi em 2025, a margem bruta cresce de 60 para 65,9, o EBITDA ajustado sai de 1.070 milhões para 1.400, e a margem EBITDA ajustada cresce de 30,6 para 31,8.
E o lucro líquido cresce de 102 milhões, na verdade um prejuízo líquido em 2028 para 125 milhões, ou seja, as duas vão para o lucro saindo de prejuízo. Valuation por EBITDA muito importante. A empresa tem um valor de mercado a ser de 579 milhões e uma dívida líquida de 503 milhões, que dá um EV de 1 bilhão e 82 milhões, divide pelo EBITDA projetado de 23, dá 3,0, é um EV EBITDA razoavelmente baixo. Ânima tem um valor de mercado de 1 bi 580 e uma dívida de 4 bi 400. Com isso, tem 5 bi 990 de valor da empresa. Vocês veem, como eu sempre digo, que dívida pesa. A hora que essa dívida diminuir, vai tudo isso para o valor de mercado. O EV/EBITDA dela é 5 vezes, porque os investidores acreditam corretamente que ela vai conseguir gerar caixa, reduzir o endividamento, e por isso eles já estão adiantados e posicionados nas ações. O EV/EBITDA justo dela é 5 vezes e meio, e usando esses dois EV/EBITDA justos, dá um preço-alvo de R$ 6,00 para ser educacional no fim de 2023, daqui a 6 meses, 34% de upside, e no caso de Ânima, dá 39% de upside, 5,40, ganhou por pouco a Ânima no valuation. Preço-alvo da Levante versus dos analistas. Os analistas têm um preço-alvo da SER, ao meu ver, não foi atualizado, só tem 3 analistas, é muito pouco, então tem um analista com 6, um com 10, e tem uma média aí dando 8,67. Esse upside é muito alto, 93%, e não faz sentido, porque só tem uma compra. Já na Ânima, o preço médio 5,57 de preço-alvo, um pouquinho acima do meu, 42% de upside, e uma boa notícia, 9 analistas recomendam compra, nenhum venda e um neutro. Como eu sempre digo, é muito importante uma empresa ter vários analistas recomendando compra, isso aumenta a probabilidade da empresa caminhar em direção ao preço-alvo. Ganhou aqui a Ânima. E o placar final, que todo mundo gosta, eu também, deu Ânima, porque a Ânima tem a maior geração de caixa operacional pós-CAPEX, a Ânima tem o maior potencial de valorização, se bem que um pouco maior, e tem também maior número de recomendações de compra, 9 compras. Então, o vencedor do mata-mata de hoje é o grupo Ânima Educação. E para terminar, a cotação histórica das duas, 5 anos, a SER está R$ 4,50, o pico de 5 anos é R$ 32,00 em janeiro de 20, e o pico dos últimos 12 meses, um ano, é R$ 9,00 quando o Lula foi eleito em novembro. Ou seja, ela está valendo metade do que ela chegou a valer assim que passou a eleição para presidente. Já a Ânima, ela está pouco acima da metade de novembro de 22 e está R$ 10,00 praticamente abaixo do pico de R$ 14,00 no mês 7, mês de julho de 2021. Quem tiver comprando a Ânima, que é a vencedora, vai entrar num preço muito bom. Pessoal, agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Deem um like, escrevam um comentário e compartilhem com seus grupos de WhatsApp. Não perca o vídeo que eu fiz
sobre energias do Brasil, que tem uma OPA para fechar o capital agora, dia 11 de julho. Como que você vai saber o que fazer nessa OPA e aonde colocar o dinheiro da venda? Você vai assistir o vídeo que eu gravei no dia 27 e foi ao ar no dia 27, com duas feras, com Charles Wicks, do canal Economista Sincero, e com Lucas Pitti, cofundador da Inside Research e sócio da Levante, e que tinha o canal Pitti Money. Vocês vão gostar demais desse vídeo e vão ganhar dinheiro tomando a decisão mais lucrativa em relação às suas ações de energia do Brasil. Ok, pessoal? É isso, muito obrigado, bom dia a todos.